Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou falar sobre uma coisa completamente diferente de todos os outros vídeos, que isto é praticamente o que eu digo sempre, cada vez que começa um vídeo, mas garanto-vos que este é diferente. Como podem ver, o cenário é completamente diferente dos outros, não é numa cozinha, ou seja, não vou fazer nenhuma receita, não vou falar sobre comida, mais ou menos, por acaso vou falar um bocado sobre comida, mas vou principalmente falar sobre mim. Vou falar sobre como é que me tornei vegan e dicas para quem está na fase de transição para se tornar vegan e mais ou menos como fazer e como deve fazê-lo. Então, como é que eu me tornei vegan? Eu sempre fui uma pessoa que procurou ser o mais saudável possível. Sempre tentei inúmeras dietas, quer para perder peso, quer para ser saudável. Depois chegou uma altura em que percebi que eu já não queria perder peso. Deixei de pensar em mim de forma superficial. Comecei a pensar que o importante era eu ser saudável e eu sentir-me bem. E para isso eu precisava de uma dieta sustentável, uma dieta que me soubesse bem, que eu não ficasse com fome, que me fizesse feliz principalmente. E foi isso que aconteceu. No entanto, eu também sempre fui muito gulosa, desde sempre. Eu sinceramente acho que só não era obesa porque sempre fiz exercício. E fiz taekwondo durante muitos anos e para nós irmos às competições nós tínhamos que ter algum controle do peso para nos enquadrarmos numa categoria que gostássemos mais. E era isso que me acontecia. Chegava a altura, cerca de um mês antes dos combates, e eu perdia peso, mas às vezes perdia tipo 4 kg. Era assustador, porque eu fazia uma restrição de alimentação total e era só comer sopas e água até ao dia da competição, não é? E resultava, e na altura era o que dava, e era o que eu gostava e safava-me. Depois, há cerca de um ano e meio, comecei a pensar que queria uma alimentação mais variada, mas ao mesmo tempo mais saudável e que me permitisse uma constante, ou seja, não era uma dieta provisória, era uma dieta para a vida, uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, que era mesmo isso que eu queria. E assim foi. Comecei a pesquisar, a ver documentários, até que fui dar um documentário, que lembro-me perfeitamente bem do dia em que eu vi, foi dia 9 de setembro, com uma amiga minha, ela foi para a minha casa e decidimos que íamos ver um documentário sobre alimentação, porque ambas queríamos tornar-nos mais saudáveis. E o documentário chama-se What the Health e fala sobre o impacto que a alimentação com alimentos de origem animal tem na nossa saúde, e são imensos, portanto aconselho-vos a ver, vou deixar o link. Existe no Netflix e também acho que existe no YouTube, mas pronto, a qualidade não é a mesma, não é? E há outros, há o Cowspiracy, que vi mais tarde, há o Forks Over Knives. Eu acho que mesmo que não estejam a ponderar se tornar-se vegan ou não, eu acho que é sempre bom termos o conhecimento e fazer o que quisermos com eles, mas não estarmos a viver cegos, não é? E é muito engraçado, porque eu lembro-me de estar a ver o vídeo com a minha amiga à noite, começámos a ver, vimos até metade e depois fomos dormir e no outro dia cada uma viu o resto em sua casa. E quando acabámos de ver a primeira metade eu disse assim: epá, ok, isto é tudo muito giro, mas não é por causa disto que eu me vou tornar vegan e que vou deixar de comer animais. Mas foi por causa disto mesmo. E tem sido assim até agora. E fico muito grata por ter conhecido e por ter visto esse documentário. É claro que o impacto não é igual para todos. Para mim foi e fez muita diferença e fui-me informar mais e fui pesquisar mais e fui ver mais documentários e foi a partir daí que surgiu também a compaixão, digamos assim. Não é que eu antes não olhasse para um animal e sentisse compaixão, claro que sim, mas olhares para um bife que não tem nada a ver com a imagem que tu tens do animal e pensares, ok, isto é carne de vaca. Mas é diferente se tu olhares para um bife e pensares que é carne de vaca e olhares para um bife e pensares, esta vaca sofreu, foi morta, foi maltratada durante a vida toda, chorou, sentiu dor, entre outras coisas. E eu acho que é isso que, assim que é desbloqueado, nós começamos a pensar. Eu antes não olhava para a comida e pensava, olha um pintainho aqui, olha uma vaquinha aqui, olha uma galinha ali. Não, era
Era como se o animal fosse objetificado, era como se não fosse verdade. Era como se fosse um animal sem dor, sem emoções, sem nada, sem sistema nervoso central, sem nada. E era assim que eu os via e então não me causava transtorno nenhum comê-los. Quando finalmente desbloqueei essa peça na minha cabeça e comecei a perceber que não, isto é tudo igual, eles sofrem e eles morrem por nossa causa, foi aí que eu percebi melhor essa parte. Agora, o que eu quero falar com vocês é sobre como é que, enquanto veganos, conseguimos ter uma alimentação saudável. Então, primeiro do que tudo, antes de sequer pensarmos em tornar-nos vegan, eu acho que devemos fazer uma transição e pensar quais é que são os alimentos que eu mais facilmente vou retirar da minha alimentação. O que é que eu gosto menos? Leite. E eu não gostava mesmo de leite. Eu era aquela pessoa que, mesmo antes sequer de pensar que ser vegan era uma opção, eu já não bebia leite. Bebia leite de aveia e de soja, por isso é que não me custou nada essa parte. E eu fiz uma coisa diferente, que foi, eu tornei-me literalmente um dia para o outro. Mas eu não acho que isso seja o correto. Eu acho que o correto é fazerem essa transição de que eu estou a falar agora, irem tirando um alimento uma vez por mês, irem aumentando o número de refeições vegetarianas ou vegan, assim, ao longo do tempo, irem tirando os alimentos. Começarem, por exemplo, pelas carnes vermelhas, que não é assim tão difícil e que muita gente já nem sequer as come. Depois o frango, estão a perceber? Ir substituindo e aumentar a quantidade de vegetais e leguminosas que se come até chegarem a um dia em que são completamente vegan. Eu acho que essa é a maneira mais indicada e é a maneira mais correta de o fazer. No entanto, isto não despende a necessidade de consultarem um nutricionista ou um médico, porque eu acho que é sempre importante a opinião. Continuando, nós temos também que ter muita atenção ao que os alimentos nos trazem, ou seja, devemos fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, onde é que eu posso encontrar ômega 3. Vamos à internet, procuramos onde é que eu posso encontrar ômega 3. E posso encontrar, por exemplo, nas sementes de chia, sementes de cânhamo, etc, etc, etc. Onde é que eu posso encontrar proteínas? E há de nos dar uma data de alimentos que têm proteína, por exemplo, as leguminosas, o tofu, o seitã, os cogumelos, os brócolos também têm proteínas e têm um número de calorias muito baixo. Hoje em dia, a vitamina B12 está como fortificante em vários alimentos, nomeadamente as bebidas vegetais, os queijos vegan, etc. Ou seja, a necessidade de fazer uma suplementação não se evidencia tanto. No entanto, como eu já tinha referido, o melhor é aconselharem-se com um médico que vos possa prescrever a melhor vitamina, a mais indicada para vocês e para as vossas necessidades, e fazerem análises 6 em 6 meses de rotina para ver se está tudo bem e se não carecem de nada. As nossas reservas vitamínicas são bastante alargadas, podem durar anos, mas nós devemos ter sempre este cuidado para que não hajam complicações e para que ninguém nos possa dizer que o problema está naquilo que nós comemos, ou melhor, no que nós não comemos. Até porque estes cuidados que eu estou aqui a referir deve ser em qualquer tipo de dieta. Seja vegan, seja vegetariana, seja uma dieta normal, sem qualquer tipo de restrição. E há muita gente também que é perfeitamente normal e que come de tudo e, no entanto, tem anemias. Porquê? Porque não está a fazer uma dieta como deve de ser, não está a fazer uma dieta equilibrada. É como aquelas pessoas que comem todos os dias bife com arroz, bife com massa, bife com... Isto não é uma dieta equilibrada, ok? E é isso que nós temos que ter noção. Eu, desde que me tornei vegan, eu sempre tive muito cuidado com a alimentação, mas eu acho que agora é onde eu faço mais diversificação, é onde eu como mais coisas, mais legumes, mais coisas diferentes. Foi onde eu aprendi alimentos que eu nunca tinha visto na vida, se calhar, e é muito mais equilibrado e é muito mais saudável para mim e resulta perfeitamente bem comigo. Relativamente à vitamina B12, eu faço suplemento de vitamina B12. Fui à médica e ela disse que eu não precisava de fazer sempre, podia ir alternando e consoante as minhas análises. Desde que eu estou a tomar ainda não retomei a fazer análises, quando for fazer irei decidir então com o auxílio da médica se hei de continuar a tomar ou não. Normalmente o que eu faço é 3 em 3 meses, 3 meses sim e depois 1 mês ou 3 meses não, depois conforme forem as análises, mas até agora tem estado sempre tudo bem. E lá está, é aquela situação de que hoje em dia há
B12 em quase todos os alimentos, no tofu, nos leites, nas manteigas, nos queijos, etc. Sem esquecer que também têm que ter em conta os macros, ou seja, a quantidade de hidratos, de proteínas, de lípidos, tudo mais que vocês têm que ter. Então é assim, como é que eu sei as proteínas que eu tenho? Como podem ver, eu não conto os meus macros, ok? Tipo, não me faz sentido, não preciso e acho que ninguém precisa, a menos que esteja naquelas cenas do ginásio e de musculação e não sei o quê e querem atingir objetivos específicos. Para mim, eu só quero sobreviver. Podem pesquisar na internet qual é a proteína que eu preciso diariamente. Vai-vos dar uma conta conforme o vosso peso, o X de proteínas que vocês têm que calcular e calculando vai-vos dar a quantidade de proteínas que vocês têm que ingerir por dia. E, por exemplo, como é que depois eu sei que atingi as proteínas? Vamos imaginar que eu preciso de 50 gramas de proteínas diárias. Não sei se é isso que eu preciso, mas vamos imaginar. E que 3 fatias de tofu têm 20 gramas. Tudo inventado, ok? Não faço ideia. Se eu comer essas 3 fatias de tofu com 20 gramas de proteína ao almoço, para o jantar eu só vou precisar de ingerir 30. Não sei se me estou a fazer entender. E dessas 30, posso fazer diversas coisas. Posso comer mais de 3 fatias de tofu, posso comer seitã, posso comer salsichas de soja. Atenção às salsichas de soja porque elas têm leite. Posso comer soja grossa, whatever. Independentemente daquilo que eu comer, quase tudo, tem X gramas de proteína, não é? Pode não ter 50 gramas de proteína, pode não ter 10, pode ter só 2, pode ter 4, pode ter 5, não interessa. O que importa é que eu tenha uma noção de quantas é que foram. É claro que eu não sei ao certo o número exato de proteínas que eu como. Se calhar umas vezes como 40, se calhar outras vezes como 60. Vai depender do dia a dia, mas desde que vá tendo esse equilíbrio e que mais ou menos as coisas estejam bem, eu não vou ter problema nenhum com isso. Então, o meu conselho número 1 para quem está numa fase de transição é informar-se. O conhecimento é o mais importante em tudo. Para termos uma alimentação completa e variada e saudável, é muito importante nós sabermos o que é que estamos a comer, o que é que os alimentos nos podem dar, o que é que podemos tirar deles. É importante até fazerem análise, se calhar, antes de se tornarem, até depois para poderem comparar se há melhorias ou não é? Agora, para aquelas pessoas que têm alguma dificuldade e que dizem mas os meus pais não querem que eu seja vegan. Percebo perfeitamente os teus pais não estão contra ti, os teus pais simplesmente estão preocupados. Isto também acontece porque muitas das pessoas não têm o conhecimento e sabem que comer carne e produtos de origem animal é cultural. Nós desde sempre que comemos carne. Agora temos a opção de não o fazer e não morrer por causa disso. E é isso que nós devemos dizer. Se temos a opção de não maltratar os animais, de poder ter uma alimentação saudável e manter os sabores ótimos das coisas, ou sabores ainda melhores, diferentes, óbvio, mas melhores em alguns casos, por que não? Podemos melhorar o ambiente, se podemos poupar os animais de sofrer, por que não? Mas é claro que para isso vocês têm que argumentar com eles, têm que se informar, têm que saber o que dizer, têm que preparar o vosso discurso para eles vos levarem a sério, até porque a partir do momento em que vocês tomam esta decisão, muitas das vezes vão ter que ser vocês a cozinhar, ok? A partir do momento em que eu me tornei vegan, eu cozinho sempre para mim. Sempre. Daí a minha preocupação em fazer grandes taxas de comida e pensar, ok, isto vai me durar para a semana toda, eu não vou morrer de fome. Daí eu fazer os meus hambúrgueres e pensar, ok, vou congelá-los, eles vão durar a vida inteira. Para eu os poder comer sempre que não tiver mais nada para comer. Porque faz parte, ok? Faz parte e eu acho que é uma boa preparação para viver sozinhos. Mas lá está, os pais é um assunto mais delicado, por isso eu acho mesmo que se querem, vocês conseguem. Mas têm que acatar com as responsabilidades que advêm ser mais independentes, pelo menos na escolha da vossa alimentação, ok? Mas se precisarem de ajuda podem me mandar mensagem privada para o Instagram ou para onde vocês conseguirem, que eu tento dar-vos conselhos mais centrados em vocês. E pronto, malta, é isto. Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, subscrevam, sigam-me no Instagram e deixem o vosso feedback nos comentários. Gostaram deste tipo de vídeo e se queriam que eu continuasse a fazê-los. Gostavam que, por exemplo, eu mostrasse as marcas de comida que eu utilizo, as marcas e produtos que eu utilizo, por exemplo, para o cabelo, para a pele, etc. E pronto, beijinhos e obrigada!